Pode parecer paradoxal. Para uma pergunta sem resposta, em tese, não há resposta alguma. Mas topamos o desafio de experimentar possíveis respostas, nem sempre definitivas, para as perguntas mais malucas, absurdas, engraçadas e às vezes complexas que encontramos na internet. Vocês vão ver que para algumas dessas perguntas há resposta sim. Então venha conferir com a gente nesse vídeo. Por que sonhamos quando dormimos? Há tempos que a ciência vem tentando desvendar este grande mistério, mas ainda não dá para dizer que tenha chegado a uma resposta definitiva. O que se sabe é que os sonhos cumprem algumas funções importantes, como simular situações futuras, dramatizar preocupações e realizar desejos reprimidos. Por que a tampa da pasta de dente é do tamanho do ralo da pia? Provavelmente os fabricantes não estão pensando nisso quando produzem as tampinhas, que são adequadas ao tamanho dos tubos, que por sua vez são adequados ao tamanho das escovas. Uma dica: o dedinho é exatamente do tamanho das tampinhas. Convém usá-los em caso de acidente. Se Deus está em todo lugar, por que as pessoas olham para cima para falar com Ele? Representações artísticas, como as que existem nas igrejas, retratam um céu, morada de Deus. Mas de acordo com a plataforma católica Aletheia, o céu de Deus não é propriamente um lugar físico, já que Deus não está restrito a um espaço como nós. Deus é onipresente por seu poder e conhecimento. E se as pessoas olham para o céu quando rezam, é por força do hábito ou por uma questão simbólica. Se as pessoas vieram dos macacos, por que ainda existem macacos? Na verdade, a pergunta está errada. Nós não viemos ou evoluímos dos macacos, como se pensa, mas nós, seres humanos, e as espécies de macacos atuais evoluímos de um mesmo ancestral. Ou seja, os chimpanzés e os gorilas também passaram por um processo de evolução que aconteceu paralelamente ao nosso. Como a gente sabe se a carne é de Chester se a gente nunca viu um Chester? Nunca viu um Chester? Aí está ele. Não se trata de um cruzamento alienígena, muito menos de uma ave sem cabeça. Originalmente norte-americano, o Chester caiu nas graças do paladar brasileiro no final dos anos 70, quando passou a ser comercializado por aqui. Esqueça a lenda urbana. A ave existe. Por que o avião não é feito do mesmo material da caixa preta? Ora, se a caixa preta é tão resistente, por que não fazer o avião todo como uma grande caixa preta? Um avião como o Boeing 787, cuja fuselagem é feita de materiais compostos, como a fibra de carbono, seria cerca 5 vezes mais pesado caso fosse feito de aço inoxidável e titânio, materiais de que são feitas as caixas pretas. Isso inviabilizaria qualquer voo. Mas uma pergunta que ainda não descobri a resposta é: como você ainda não se inscreveu nesse canal? Bom, você pode mudar essa situação agora mesmo. É só clicar abaixo e garantir sua inscrição. É de graça e você não paga nada. Por que canteiros de avenidas têm esse nome se não ficam nos cantos? A verdade é que as palavras canto e canteiro, apesar de serem parecidas, não têm nada a ver uma com a outra. Canto vem do latim cantus, borda, ou cantus, aresta. Já canteiro, também latina, vem de canterius, um espaço de terreno onde geralmente se plantam flores. Há também o canteiro de obras, mas não há nenhuma exigência que o canteiro esteja na borda ou na aresta de nenhum lugar. Como pode haver livros de autoajuda? De fato, autoajuda significa ajudar a si mesmo. E quando vamos a uma livraria comprar um livro desse gênero, buscamos auxílio nas palavras de um escritor, geralmente um psicólogo ou especialista em assuntos emocionais. A ideia é que possamos incorporar esses ensinamentos para transformarmos a nossa vida com nossas próprias forças. Mas convenhamos, a ajuda inicialmente vem de fora. Como um vinho pode ser seco sendo líquido? Vinhos têm os adjetivos mais estranhos: áspero, amanteigado, crocante, elétrico. A criatividade dos enólogos parece não ter fim. No caso do adjetivo seco, ele descreve os vinhos com menor concentração de açúcar por litro do que os vinhos doces.
Se fantasmas podem atravessar paredes, por que não caem através do chão? A pergunta que deve ser feita antes dessa é: fantasmas existem? E aí teríamos que dizer que, lamentavelmente, não temos uma resposta para isso. Mas concordamos que os criadores de histórias de assombração estão cometendo um enorme furo quando fazem esses personagens atravessarem paredes ao mesmo tempo em que andam para cá e para lá sem cruzar o chão. Por que a caixa preta do avião não é preta? Na realidade, elas costumam ser laranjas. Caixas pretas são equipamentos de gravação de dados que todo avião comercial deve ter. Elas têm uma cor chamativa justamente para chamar a atenção das equipes de resgate quando ocorrem acidentes. Se fossem realmente pretas, seria difícil localizá-las. Por que se usa a expressão dormir como um bebê se os bebês costumam chorar de madrugada? Talvez a expressão se refira mais ao fato dos bebês não terem as preocupações do universo adulto que costumam tirar o sono de qualquer um. Bebês ainda não sabem o significado da palavra boleto. Por que o Zeca Pagodinho toca samba e não pagode? É verdade, Zeca toca samba, mas seu apelido é Pagodinho. Isso se explica pelo fato de, na infância, ele ter feito parte da ala do Pagodinho, pertencente ao bloco de carnaval Boêmios do Irajá. Quem descobriu o apelido e incentivou o Zeca a usá-lo no seu primeiro samba no início dos anos 80 foi o compositor Cláudio Camungelo. Se o som não se propaga no vácuo, por que Star Wars é tão barulhento? Ondas mecânicas como o som precisam de um meio de propagação. E no espaço sideral só há vácuo. Talvez o George Lucas até soubesse disso quando fez os filmes da série, mas preferiu deixar os ruídos de explosões, colisões e tiros. Afinal, dá muito mais emoção no cinema, não é mesmo? Adão e Eva tinham um umbigo. O umbigo é a cicatriz que resulta da queda do cordão umbilical. Portanto, todas as pessoas, geradas dentro do útero materno, têm umbigo. Adão e Eva, criados por Deus no sexto dia, não passaram por útero nenhum. Se o Gênesis, onde o mito da criação está escrito, não faz nenhuma referência a umbigo, então é impossível responder a essa pergunta. Por que existe o Banco 30 Horas? Isso é uma invenção do departamento de marketing do Unibanco, hoje pertencente ao Itaú. Somam-se as 24 horas do dia, em que o atendimento é feito via caixas eletrônicos e atualmente pela internet, com as 6 horas em que as agências bancárias ficam abertas, das 10 horas às 16 horas. Isso dá 30 horas. Como o Tarzan estava sempre barbeado, esperava-se de um homem criado nas selvas por macacos que cultivasse os mesmos hábitos dos macacos. E até onde sabemos, macacos não se importam com pelos. Mas talvez o criador do personagem estivesse mais preocupado com a estética do filho das selvas do que com a verossimilhança. Por que bocejar é contagioso? Sim, bocejar contagia. Todo mundo já viveu isso. O que se sabe é que a imitação de estímulos, incluindo o bocejo, tem a ver com uma parte do cérebro chamada córtex motor primário. Outra teoria afirma que a imitação seria uma manifestação de empatia, associada ao vínculo social e não a uma imitação involuntária vinculada ao funcionamento do cérebro. Por que tem gente que aperta o botão do controle remoto com mais força quando as pilhas estão fracas? Há casos em que o botão do controle remoto está com defeito. Talvez nesses casos isso funcione. Mas fazer isso quando as pilhas estão fracas realmente não faz o menor sentido. O mais racional é comprar pilhas novas. Por que o quadro negro é verde? Hoje em dia as pessoas usam mais a palavra lousa, mas ainda se fala em quadro negro. Por quê? Porque antigamente eles feitos de ardósia preta. Com o passar do tempo, passaram-se a usar outros materiais para a fabricação da lousa. Ao que tudo indica, o verde tornou-se popular por ser mais agradável para as vistas. O preto foi embora. No cinema, qual apoio de braço é o meu? Eis uma pergunta sem resposta. Por uma questão de espaço, os apoios das cadeiras dos cinemas são compartilhados. Quem for mais esperto põe seu braço lá. Só dispõe de um apoio exclusivo para pelo menos um dos braços quem se senta em uma das pontas da fileira.
Por que os gatos ronronam? Ronronar é uma coisa tão estranha que existe até uma palavra exclusiva para isso. Sabemos que geralmente os felinos emitem esse som quando estão satisfeitos ou felizes, mas há casos em que os gatos ronronam por medo. Será uma forma de comunicação? Uma maneira de chamar a atenção? Ainda não há respostas definitivas sobre o porquê disso acontecer. Quem veio primeiro? O ovo ou a galinha? O debate é acalorado. Há o time da galinha e o time do ovo. A resposta mais plausível para nós é a de que o ovo veio antes. Isso porque, olhando para o processo evolutivo, a mutação genética que deu origem à primeira galinha seguramente ocorreu dentro do ovo. Seus pais eram dois animais parecidos com frangos, mas ainda não eram frangos. Por isso, o ovo veio primeiro. Se essas são perguntas sem respostas, por que acabamos de tentar respondê-las? Porque resolvemos entrar na brincadeira e muitas dessas perguntas admitem sim, uma ou mais respostas. E também porque o ser humano tem a mania de querer buscar resposta para tudo, embora tenhamos de nos conformar com o fato de estarmos longe de desvendar os verdadeiros enigmas da existência. Quem somos, de onde viemos e para onde vamos. Agora quero deixar uma pergunta para você tentar responder. Como as primeiras pessoas que aprenderam a ler sabiam que estavam lendo? Responda abaixo nos comentários. Por enquanto é isso. Inscreva-se para mais conteúdo. Então é isso, até a próxima!